Olá a todos, meu nome é Carlos Emanuel Soares, eu sou biólogo, né? Eu sou formado aqui pela Universidade Católica de Brasília, eu tenho mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia, também pela Universidade Católica de Brasília, e eu fiz o meu doutorado em Tecnologias Químicas e Biológicas pela UNB. Agradeço ao pessoal pelo Mesmo, convite para palestrar para vocês. É uma honra estar participando desse evento e espero poder contribuir aí pela formação e o conhecimento um pouco mais sobre as leveduras não convencionais. Eu atuo como pós-doutor lá no programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade Católica de Brasília. Eu sou CEO e fundador da equipe empreendedora e startup da SesmaItech, que é uma startup de insumos agrícolas e promove ali o uso sustentável de resíduos, principalmente de resíduos de cerveja artesanal e outros resíduos alimentícios e agrícola, para a gente poder fazer novos insumos para a agricultura sustentável. Eu também tenho participação no grupo de pesquisa multidisciplinar na Universidade Federal do Piauí, Unipam, né, e lá a gente faz os trabalhos em colaboração tanto com a Católica quanto eles. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a minha linha atual de pesquisa, que é a leveduras não convencionais, explorando micro-organismos alternativos no setor de insumos biológicos do Brasil, né? Bom, o que que são leveduras não convencionais? As leveduras não convencionais, elas são um conceito que vem sendo explorado ali desde os anos 2000, no qual a gente dedica ao estudo de espécies de leveduras que não são classificadas no gênero Saccharomyces. A gente sabe que as leveduras Saccharomyces são o principal modelo de estudo e de uso, desculpa, e de uso nos processos industriais fermentativos, mas as leveduras não convencionais, as leveduras do gênero não Saccharomyces, elas apresentam um alto potencial biotecnológico e elas podem ter um interesse de aplicação comercial muito grande. Essas leveduras, elas podem ser isoladas de diferentes biomas, diferentes ambientes, desde ambientes extremos até ambientes mais simples, como a água, o solo, né? Ou a vegetação em decomposição. Hoje, a gente tem uma diversidade muito grande de micro-organismos não convencionais que são estudados, que são utilizados pela indústria como um todo, principalmente no setor agrícola. E com os avanços que a gente está tendo após o Plano Nacional de Bioinsumos, os micro-organismos de vida livre, principalmente de espécies que não foram ainda utilizadas no comércio, eles vêm ganhando espaço. Então, bactérias, leveduras, fungos filamentosos, microalgas e até as micorrizas, elas têm desempenhado um papel muito importante no avanço de pesquisas envolvendo os bioinsumos de diferentes aplicações. Na agricultura, principalmente, nós temos micro-organismos de fixação biológica de nitrogênio. Então, são micro-organismos, principalmente bactérias, que conseguem fazer a infecção das raízes das plantas, como soja ou feijão, e elas formam uma estrutura como nódulos. E isso nos dá uma grande vantagem em relação a utilizar alternativas dos usos de fertilizantes químicos. Então, essas bactérias, elas vêm sendo utilizadas para aumentar a produtividade, diminuir o uso de insumos químicos, como os fertilizantes à base de NPK, e promovem uma agricultura mais sustentável, principalmente nas monoculturas. A gente sabe que a soja é uma das principais monoculturas do Brasil, e esse tipo de alternativa, esse tipo de insumo biológico, ele vem ganhando muito espaço. E ele vem sendo muito importante para os avanços das pesquisas nesse setor. E hoje nós temos algumas estratégias biotecnológicas para poder estudar esses micro-organismos não convencionais, tanto as leveduras como qualquer outras espécies. E a gente envolve principalmente três protocolos em geral, podemos dizer assim. O primeiro deles seria o estudo da morfologia e fisiologia desses micro-organismos, o estudo da metabolômica, então a gente caracteriza os produtos, coprodutos, os tipos de açúcares que esses micro-organismos consomem e o que, que eles podem se tornar para a indústria como um todo. E também o estudo de metagenômica, que é uma ferramenta que nos auxilia bastante para ganhar tempo e ampliar os conhecimentos sobre a diversidade de espécies
que são encontradas em áreas de interesse de pesquisa. Então, quando a gente fala de estudos morfológicos e fisiológicos, a gente utiliza principalmente o cultivo desses micro-organismos e isolamento. Então, eu posso cultivar eles em meios sólidos ou meios líquidos. E cada meio vai favorecer um cultivo para um determinado estudo. Então, quando eu quero saber se aquela micro-organismo vai ter uma resistência a um determinado meio de cultura, um determinado antibiótico, eu posso utilizar ali meios sólidos, porque eu consigo fazer o isolamento das colônias, eu consigo ver a reação desses micro-organismos, saber se eles fazem a, a fixação ali a solubilização de fósforo, de zinco ou de outros elementos, se eles são capazes até mesmo de produzir compostos de defesa contra outros fungos patógenos ou micro-organismos patógenos que podem ser ali alvos de diferentes cadeias de estudo. Já os meios líquidos, eu tenho ali um material mais nutritivo, de fácil manipulação, eu consigo ali fazer um crescimento em que eu não vou reaproveitar, e não vou armazenar por muito tempo, a não ser que eu queira preservar ele criopreservado, em -80, mas eu consigo fazer estudos morfológicos mais rápidos, fazer estudos de inóculos nas sementes, estudos de bioensaio, né? Até processos fermentativos que vão conseguir fazer a curva de crescimento desses micro-organismos. E esses meios de culturas, eles precisam de condições essenciais para poder isolar e caracterizar esses micro-organismos, tanto na sua fisiologia quanto na sua morfologia. Então, quando eu determino que eu vou trabalhar a parte fisiológica dessas leveduras não convencionais, eu vou saber principalmente se elas são micro-organismos que crescem em ambientes com muito oxigênio, ou que crescem em ambientes com pouco oxigênio, que são micro-organismos facultativos, então eles podem ou não crescer com ou sem oxigênio naquela composição. Eu tenho também fatores em relação ao pH, né? A gente sabe que leveduras são micro-organismos que crescem em pH ali um pouco mais ácido, entre uns 4,5, 5, até uns 6, ela cresce muito bem, né? Então, isso é um fator limitante, que eu já excluo agora algumas bactérias que não cresceriam nesse mesmo pH. O tipo de fonte de carbono que eu vou dar para esse micro-organismo crescer, a gente sabe que a levedura cresce muito bem em várias fontes de carbono. As não convencionais, em especial, elas conseguem ser cultivadas em meios ricos em açúcares de 5-carbono, que não é tão fácil de ser acessado na natureza, e elas acabam sendo indicadores excelentes para eu trabalhar na produção de etanol de segunda geração, é, utilizar em meios alternativos nos hidrolisados, até na própria produção on-farm a gente utiliza alguns meios ricos em iscas de arroz, mas a gente consegue personalizar esse meio de cultura, o que deixa mais personalizado para poder ficar para o meu produtor, então eu direciono as condições de crescimento desse micro-organismo. Hoje, a gente sabe que as leveduras elas acabam não sendo tão atrativas para os bioinsumos, porque ela acaba sendo uma competidora, e uma competidora um pouco desleal em relação aos bacilos, aos fungos tricodermas, porque elas acabam atuando como contaminantes nessas produções ou farms. Mas quando a gente tem um pouco de cuidado, um pouco de manejo, a gente consegue cultivar esses micro-organismos alvos, independente da contaminação de leveduras. No entanto, eu consigo reaproveitar essas leveduras de outras formas, né? Além disso, a metagenômica, ela se associa muito bem ao cultivo fisiológico. Por quê? Antes de eu fazer esse cultivo biológico, eu posso fazer um estudo prévio das sequências de um RNA 16S, no caso das leveduras RNA 18S ou 26S, em que eu vou ter uma região conservada, que eu consigo extrair esse DNA, esse pool de DNA do solo, e aí eu consigo identificar as novas espécies, ou grupos de espécies, até o grupo a nível de gênero, consigo identificar possíveis funções gênicas e atividades metabólicas que estão associados a esses micro-organismos não convencionais, e isso me faz ganhar uma etapa antes de direcionar um cultivo generalizado. Eu posso fazer essa metagenômica, eu posso conhecer essas sequências de DNA, e eu posso principalmente traçar uma estratégia mais eficiente na hora de obter os isolados desses micro-organismos, né? Então, eu não preciso ter ali
um isolamento inicial daquela amostra de solo ou amostra de água. Então, eu posso associar, né, a metagenômica inicialmente, para depois eu fazer o cultivo do meio de cultura, para obter aquele micro-organismo isolado mais direcionado. E isso é muito vantajoso, né? A gente sabe hoje que nós temos tecnologias de sequenciamento que são altamente avançadas, como o nanopore, por exemplo, em que ele, em frações de, às vezes, de segundos, de minutos, eu já consigo ter uh, um, uma biblioteca ali comparada com bibliotecas como o NCBI, eu consigo ter uma gama de micro-organismos entre bactérias, fungos, leveduras, isso vai depender muito do que eu estou direcionando na extração daquele DNA, mas no caso das leveduras, a gente consegue obter esse conhecimento um pouco mais aprofundado, já que nós temos diferentes bancos de dados de sequências de DNA em relação a estudos de levedura, sendo, claro, o NCBI o principal deles, mas nós também temos ali o o YP Gene Bank, que é um banco que é alimentado apenas com sequências de leveduras que já foram estudadas por grupos de diferentes lugares do mundo. Né? E aí nós temos também a forma de bioprospectar esses micro-organismos, somando essas ferramentas, para que a gente conheça o seu perfil fisiológico associado com o seu perfil metabólico. Então, a gente consegue colocar essa levedura e escalonar ela em um processo de fermentação anaeróbica ou aeróbica, podemos utilizar ali associada a um bioreator, e aí eu consigo traçar ali o seu comportamento, saber se ela consome um açúcar, por exemplo, a glicose, ou dois açúcares, colocando a glicose e xilose, então a gente vai conseguir saber que ela consegue consumir esses dois, independente da sua proporção, saber o quanto que ela cresce em um determinado tempo de cultivo, então vou fazer esse cultivo ali por uma semana, uns 15 dias, vou saber o quanto tempo ela leva para consumir todo aquele açúcar, saber o quanto tempo, saber o quanto de produto eu consigo analisar, e isso eu faço também associado com ferramentas de cromatografia, então eu acoplo, eu faço extrações de pontos ao longo dessa fermentação, e aí eu vou conhecendo esse meu micro-organismo, e aí eu consigo caracterizar quais metabólitos eu vou ter uma ação ou um interesse em caracterizar esse metabólito para uma aplicação agrícola ou uma aplicação de controle biológico, né? E aí isso tudo está associado à metagenômica. Então, se eu traçasse uma linha de estratégia para estudar esses micro-organismos não convencionais, então, primeiramente, eu faria uma metagenômica, depois eu faço um perfil de crescimento no meio sólido, meio líquido, com fontes de carbono conhecidas, um meio conhecido, prospecto esse micro-organismo, faço uma análise cromatográfica, então eu vou ter um perfil desse meu micro-organismo não convencional. Tá? E, por fim, a gente caracteriza, então, a metabolômica desse microorganismo. Então, eu posso utilizar a espectrometria de massa para caracterizar o meu perfil proteico dos meus microorganismos. Eu posso associar ali com um eletrospray, uma parte de extração de fase sólida. Então, eu vou fazendo um conhecimento desse perfil metabólico, porque ali eu vou saber se essa levedura consegue produzir um composto inibitório de um possível patógeno, ou se ela vai produzir um fito-hormônio, ou se ela vai produzir um composto que vai me ajudar a solubilizar zinco, fósforo, ou até mesmo se ela vai ter ali alguma atividade associativa com outros micro-organismos da risosfera que vão contribuir para a promoção de crescimento vegetal. Né? Então, essas são as estratégias que a gente usa hoje para estudar e aprofundar os nossos conhecimentos com micro-organismos não convencionais no geral, e as leveduras estão nesse grupo de estudos e de grande interesse econômico, porque a gente usa as leveduras principalmente em trabalhos, em fermentações da produção de etanol de segunda geração, etanol de primeira geração, também usamos bastante na fabricação de pães, de vinhos, cevada, e outras bebidas alcoólicas, porque elas são micro-organismos excelentes para esse papel. E só mais recentemente, há mais ou menos há uns 10 anos,
vem se aprofundando o estudo de leveduras não convencionais para aplicação agrícolas como possíveis micro-organismos alternativos aos fertilizantes químicos ou aos, perdão, ou os agrotóxicos no controle e no manejo de diferentes tipos de cultivo de interesse econômico. Hoje, no Brasil, mais especificamente aqui no Brasil, nós temos um mercado muito crescente em relação aos bioinsumos. Ah, no último levantamento, nós já somamos quase 785 novos produtos à base de biológicos. E esses produtos eles estão distribuídos principalmente em 60% apenas de micro-organismos, sendo que desses micro-organismos a gente tem ali diferentes funções entre eles, como atividades de controle de nematóides, controles de ácaros, reguladores de crescimento, controles de inseticidas, biofertilizantes ou bioestimulantes, né? Então, a gente tem uma nomenclatura muito recente com o marco regulatório de 2024, principalmente por conta dos on-farms, das produções on-farms para pequenos, médios e grandes produtores, que possam utilizar essa tecnologia para produzir os seus próprios micro-organismos para uso interno. Houve-se uma mudança e uma nova nomenclatura está surgindo, né? Ela surgiu e a gente está começando a definir o que é um bioestimulante, o que é um biofertilizante, um agente de biocontrole ou um agente de biodefensivo. Mas vale a pena ressaltar que, em relação a produtos que sejam 100% à base de leveduras não convencionais no Brasil, não existem produtos patenteados ah, no Brasil hoje, pelo mapa, que tenham em sua composição apenas leveduras. Nós temos aqui alguns pedidos de patente que já estão em andamento, principalmente de empresas grandes, mas que são empresas estrangeiras, que estão pedindo registro a um produto, se eu não me engano, ele chama Romeu, e ele tem em sua composição leveduras não saccharomyces que são extraídas, né? A sua parede celular é extraída, ela é inativada, ele usa a parede celular ali da Saccharomyces cerevisiae, que ela pode utilizar como agente de biocontrole para controlar o ferrugem da soja. No entanto, atualmente, a gente ainda não tem nenhum produto que seja apenas com micro-organismos com leveduras não convencionais. Hoje, nós temos micro-organismos, principalmente nessa base de dados do AgroLink, que é uma base de dados que é alimentada constantemente com os novos produtos que vão surgindo e vão sendo registrados. Nós temos grandes micro-organismos com duas principais ações, que é o tricoderma e o bacillus, que são utilizados como agentes de biocontrole para controlar diferentes doenças. Mas nós também temos as bactérias, os rizóbios, os bradyrrizóbios, os azospirilo e as pseudomonas, que são utilizadas hoje como biofertilizantes. E o que significa isso? Significa que nós temos grupos de micro-organismos com diferentes ações, mas ainda não temos leveduras em sua composição, apesar de nós já termos estudos de algumas espécies no Brasil que são já conhecidas pelas suas atividades ali de biocontrole ou de bioestimulação, que poderiam estar sendo considerados como novos produtos para a agricultura brasileira. Então, com o marco regulatório e com as novas demandas por micro-organismos não convencionais em relação ao Brasil e em relação aos produtores, algumas estratégias elas estão sendo adaptadas e estudadas e aprimoradas para que se possa regularizar a produção de novos tipos de bioinsumos. Então, hoje a estratégia ela é focada principalmente, né, em obter uma amostra ambiental, aí a gente faz o estudo fisiológico e faz o estudo genético, usando a metagenômica, aprofunda esse conhecimento genético, sequencia parte do genoma ou o genoma inteiro, identifica esses metabólicos que elas produzem, depois a gente faz esses estudos
em laboratório, identifica esses micro-organismos, avalia a sua capacidade in vitro e em bioensaios ali em estágio de bancada, ou até mesmo em caso de vegetação, e depois a gente vai escalonando para aferir o controle de qualidade, para aferir a sua capacidade em campo experimental, até esse produto novo, à base de um novo micro-organismo, chegar à sua fase de venda e de comercialização. Mas, antes que ela passe por todo esse processo, é preciso que vários estudos sejam previamente sejam feitos, e possam validar esse micro-organismo. Como a questão dos on-farms são para uso próprio, muitas vezes os produtores não tomam cuidado de fazer um estudo ali pós-aplicação desses micro-organismos. Então, nós vemos em ter o controle de qualidade, de se manter a, a, a aplicação eficiente, às vezes, dos bioinsumos, mas não exclui que a sua eficiência aconteça, né? Então, vale sempre ressaltar, o on-farm, ele tem seus problemas, como toda tecnologia, mas ele precisa ser uma alternativa mais aprofundada e bem aplicada, bem estudada, e ela, sim, ela é positiva para para todos os produtores. Mas, como toda tecnologia, a gente precisa ter sempre esse cuidado de fazer esse controle de qualidade, de estar estudando, de estar conhecendo, saber se esses micro-organismos que a gente está colocando nos cultivos são aqueles micro-organismos mesmo, para a gente poder aumentar a eficiência da agricultura sustentável, baseada principalmente em micro-organismos não convencionais. Bom, e como que essas leveduras não convencionais, de fato, atuam em cultivos é, agrícolas? Então, hoje a gente sabe que que as leveduras não convencionais, elas necessitam, quando ação como para serem utilizadas como biofertilizantes ou bioestimulantes, elas precisam ter a capacidade de liberar fitormônios ou compostos de interesse que possam estimular o crescimento e o desenvolvimento de raízes e radículas e aumentar a produtividade da planta. E a gente sabe que essas produções elas acontecem em micro-organismos como as leveduras quando se tem a associação da fonte de carbono mais o aminoácido L-triptofano. Essa combinação para o micro-organismo, no caso das leveduras, é essencial, pois assim elas conseguem produzir os fitormônios como as auxinas, as giberelinas e as citocinas, e elas possam também produzir sideróforos que vão ali fazer a assimilação de ácidos orgânicos e a assimilação de nutrientes como fósforos, potássio e nitrogênio, ou zinco, que são encontrados ali no solo, na risosfera, mas que estão numa composição ou numa forma em que a planta não consegue absorver 100%. E aí, as leveduras não convencionais, elas conseguem fazer essa assimilação quando elas entram em contato com esse aminoácido, o L-triptofano, né? Então, o principal mecanismo de estimulação para serem utilizados como bioestimulantes ou biodefensivos é através dessa produção de fitormônios. Mas as leveduras, elas têm um outro capacidade, que elas têm de auxiliar em mecanismos de defesa, tanto de estresses bióticos, que são no controle de fitopatógenos ou no controle de insetos, que elas são capazes de produzir ali compostos inibitórios, né, que elas estimulam ali elas inibem o crescimento desses fitopatógenos, desses insetos, mas também elas protegem o ressecamento das raízes, combate a metais pesados que estejam presentes no solo, né? Regulam o estresse hídrico da planta e estimulam a sua manutenção em tempos de seca. Então, esses são os principais mecanismos de ação das leveduras não convencionais, e muito importante é que essas leveduras elas têm a capacidade de estimular a nutrição do próprio solo. Então, solos que são pobres, às vezes em nitrogênio, às vezes em outros nutrientes, ou até mesmo ela consegue reativar as microbiota que estão ali em volta da planta,
e ela contribui para a rizosfera poder aumentar a produtividade da planta, mas também aumentar a capacidade de interação entre bactéria e levedura e planta. Bom, hoje no Brasil, nós temos principalmente 12 grandes espécies que são as mais estudadas e que são as mais encontradas em diferentes biomas brasileiros. Nos principais estudos brasileiros, nós temos leveduras que são isoladas principalmente do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica, sendo que o Cerrado é onde se encontram quase 90% dessas espécies, devido à característica do Cerrado de ser um segundo maior bioma brasileiro e de ter uma alta diversidade de espécies, de micro-organismos no geral e de diferentes características que favorecem esse crescimento e esse isolamento desses micro-organismos. Então, hoje nós temos espécies como a Aurobasilium pullans, a Cândida labidurarum, Hanseníspora optunae, Codamaema romera, as merizomas caríbica e guilhermonte, as picas cluvieri e ferments, Pseudozima rubinensis, as Rhodotoroba muslacinoides, glutines e, por último, a Torospola globosa. Então, essas são as principais espécies encontradas hoje nesses biomas brasileiros. Bom, em relação ao mapeamento genético dessas espécies, utilizando-se o banco de dados do NCBI, nós temos aqui mais de 700 espécies que foram depositadas nesse banco de dados. Vale lembrar que esses bancos de dados, muitas vezes, eles não são curados, então muitas espécies não são nem a espécie completa caracterizada, mas às vezes são estudos que depositaram sequências de isolados, depositaram sequências de clones. Então, quando se faz um filtro desse banco de dados e um aprofundamento maior dessas espécies encontradas, nós sabemos que as espécies em destaque é a Rhodotorula mucilaginosa e a Myrezoma guilhermonte, tendo ali a Hanseníspora optunae como a terceira maior espécie encontrada com informações genéticas depositadas neste banco de dados. Mas, ao se filtrar esse banco de dados em relação às espécies que tiveram publicações, ou seja, estudos que, além de depositar as informações genéticas, suas sequências baseadas no RNA 26S, no banco de dados como um todo, nós temos também artigos que foram e publicaram caracterizando ou mostrando as atividades genéticas desses micro-organismos e ensaios de bancada em relação a essas leveduras em diferentes situações. E se recebe o destaque ainda assim para a mucilaginosa, quanto para as merizomas e a merizoma guilhermonde e a Pichia fermens, né, como sendo ali as principais leveduras com mais estudos. E uma curiosidade em relação às merizomas é que elas são micro-organismos com um genoma relativamente pequeno em comparação ao demais leveduras eucariotas, né, os demais organismos unicelulares eucariotos, e essa facilidade, esse genoma pequeno facilita o seu estudo e o seu uso como modelo para diferentes aplicações. A gente sabe que a Merizoma caríbica, ela era antiga, as Merizomas, né, caríbica e guilhermonte, elas eram espécies de leveduras que antes eram classificadas como patógenas, porque elas têm variantes que são encontradas na pele humana, mas elas também são micro-organismos muito encontrados em estômago de cupim, em madeira em decomposição, em outras amostras ambientais, e que elas têm essa capacidade de expressar algumas proteínas de interesse, também tem a capacidade de fermentar etanol a partir da xilose, então elas conseguem ali produzir pequenas quantidades de etanol. Então, durante o meu doutorado, eu até estudei com a Myrezoma guilhermonte e a Myrezoma caríbica, e a gente via que esse comportamento dela era muito interessante
porque além de consumir esses açúcares de carbono, de ser encontrada em ambiente não convencional, em madeira em decomposição, ela atuava muito bem como um controle biológico. Né? Então, a gente não chegou a aprofundar a questão da estimulação, mas a gente viu que essa sequência dela, do genoma dela, era mais fácil da gente é, é, triar em algumas atividades de interesse agrícola, principalmente quando a gente trabalhava com meios de culturas alternativos. Né? Vale ressaltar também que dessas 12 leveduras, a Aurel Basidium pullans, ela é a levedura que tem mais estudos em relação caracterizados, já que elas são capazes de produzir enzimas de interesse de degradação de xilana, mas elas também têm muitos estudos que aprofundam o seu conhecimento em relação à produção de fito-hormônios e estimulação de crescimento vegetal em plantas como tomate, como tabaco, milho, né? Enquanto a Pseudozima rubensis, elas têm a capacidade de controlar fitopatógenos e ela também é muito encontrada em cultivos, em isolados de amostras de frutas, de plantas frutíferas. E quando a gente vai filtrar ainda mais sobre as características e o conhecimento dessa diversidade genética de leveduras não convencionais hoje no Brasil, nós temos uma situação muito interessante. Por quê? Das leveduras que mais são encontradas em estudos brasileiros, mas que não tiveram os seus artigos publicados, elas só foram depositadas no NCBI, disparado, nós temos a mucilaginosa e nós temos a pseudozima, como sendo as grandes leveduras que não tiveram nenhum estudo publicado, mesmo com sua grande maioria das suas sequências depositadas em bancos de dados públicos, que foi o caso do NCBI. Já quando a gente olha para as leveduras que foram estudadas e que tiveram os seus genomas, parte do seu genoma depositado nesse banco de dados, em que nós tivemos ainda a publicação de estudos que comparavam a sua eficiência em cultivo, a sua eficiência como agente de controle e outras características metabólicas e genéticas, aí a gente inverte um quadro. Nós temos mais da Pullans e da Optunai, que como sendo a primeira e a segunda ali, como as mais publicadas dos bancos de dados depositados. Nós temos em sequência a mucilaginosa, em terceiro. Depois nós temos a Ferments. E, por fim, das brasileiras isoladas, estudadas e publicadas, as meriozimas caríbica e Guilhermonde. E, em geral, a maioria desses estudos que envolvem novas espécies de leveduras não convencionais e que as suas atividades agrícolas foram avaliadas em estudos prévios, as publicações ocorreram principalmente entre os anos de 2003, até ali 2015, foi o grande concentração de artigos publicados em relação a essas espécies. Hoje, no Brasil, nós temos mais estudos saindo, então, começou a se ter já que a gente começou a voltar os olhos para que essas espécies possam ter um avanço nessa sua utilidade devido ao seu potencial biotecnológico agrícola, nós temos esse aprofundamento desses estudos saindo ali em torno de 2022, 2020, 2022, até 2025. Tá? Então, é muito interessante a gente saber que, apesar da nossa grande diversidade de espécies de micro-organismos, muitas vezes eles ainda nem estudados e nem isolados, mas que nós já temos depositados em bancos de coleções de diferentes instituições de ensino, nós ainda temos muitos poucos, comparados a outros países do mundo que trabalham com leveduras para fins agrícolas, nós temos um número muito baixo, quase ínfimo, de espécies que têm um potencial relativamente validado em estudos que mostraram as suas capacidades de biocontrole, né? E, e aí nós temos, então, dessas 12 grandes leveduras, desse grupo de 12 leveduras, nós temos 6 grandes leveduras que têm os seus estudos brasileiros, que
reafirmaram a sua capacidade e a sua validade como agentes de potencial bioestimulante e biocontrole, né? Basicamente, nós temos leveduras para fins de controles biológicos. Quase sempre esses micro-organismos conseguem controlar algum fungo fitopatógeno, como o mofo branco, o mofo verde, né? A tracnose, a mosca do esclerócio. E isso é muito legal, porque além delas terem essa capacidade de controlar esses fitopatógenos, nós conseguimos aplicar elas em diferentes cultivos, não só de cultivos de hortaliças, como os feijões, os leguminosos, mas também de plantas frutíferas, como as laranjas, as maçãs e outras, os abacates, né? Tem alguns estudos também com abacate, mostrando essa sua capacidade de biocontrole, e não só de biocontrole, como esses micro-organismos, quando aplicados após a colheita e para preservar o armazenamento, eles também aumentam a durabilidade, a qualidade e a beleza desses frutos por um tempo maior até a sua comercialização, sua distribuição, né? O que dá uma vantagem de diferente uso que você pode dar para essas leveduras, já que você consegue aplicar ela de diferentes formas, desde o do manejo ali na hora da irrigação, até mesmo na forma de pulverização, aplicando na folha ou no fruto pós-colheita, né? E dessas 12, a gente tem, então, as 6 grandes campeãs, vamos dizer assim, que poderiam ter estudos ainda mais aprofundados, que levar para um outro patamar as leveduras, a Pullans, a Oputinae, a Merizoma caribe guilhermonte, a Pseudozima rubicensis e a Rhododorula mucilaginosa, né? A maioria desses artigos, como eu falei, foram feitos ali entre os anos 2003 e 2015, principalmente pela contribuição do professor Esperandio, que é daqui da UNB, e ele fez um avanço com vários isolados. O professor Carlos Rosa também, do Minas Gerais, também fez grandes avanços isolando e caracterizando esses micro-organismos. E agora, né, esses novos estudos vêm atraindo a o interesse de empresas que trabalham com biocontrole, com bioinsumos, para desenvolver e aprofundar novos tipos de micro-organismos que possam aumentar a competitividade no mercado, aumentar a capacidade da agricultura regenerativa em se ter um avanço para diminuir o uso de agrotóxicos como um todo, e, claro, por fim a gente consegue, então, dar qualidade de vida para as pessoas, né? E aí a gente consegue, então, ter como consideração final aqui que as leveduras não convencionais elas são alternativa para a promoção de práticas agrícolas e também práticas industriais que sejam mais sustentáveis e de economia circular para o Brasil, né? Após o avanço do marco regulatório dos bioinsumos, as leveduras não convencionais são uma alternativa a serem estudadas e aprofundadas, né? O incentivo nas pesquisas, dos estudos e das empresas que têm interesses em caracterizar novos micro-organismos para bioinsumos se beneficia com esse marco regulatório. O mercado ele tem crescendo, ele é crescente. Estima-se aí que a gente hoje até 2024 essa receita do mercado de bioinsumos ela variava ali entre 4,5, 5 bilhões de reais. É estimado que esse mercado alcance aí até 17 bilhões, ou até 19 bilhões, até 2030, e que esse número de micro-organismos aumente de 785 registrados para mais de 1.500, né? Com diferentes funções, com diferentes aplicações, promovendo ainda assim uma competitividade, e vamos impactar principalmente positivamente no uso de resíduos, ah, transformando a economia linear em uma economia circular, produção de alimentos mais saudáveis e diminuir os defensivos químicos no Brasil, mas também a gente vai promover a qualidade de vida para as pessoas
e assim também a gente consegue combater os efeitos climáticos, porque quanto menos agrotóxicos a gente tem nos cultivos agrícolas, tanto de pequenos produtores, médios, grandes, melhor é a nossa combate a essas crises climáticas e a proteção da vida como um todo do nosso planeta, tá certo? Bom, esse foi um pouquinho desse meu trabalho. Eu agradeço principalmente à equipe aí da SESMETEC, na qual eu sou fundador, aos professores da Universidade Católica de Brasília, aos professores da Universidade Federal Piauí, que eu sou vinculado, ao meu colega de pesquisa, o Felipe Lins, que tem colaborado com essa pesquisa, né? E eu fico aqui à disposição, se alguém tiver dúvidas ou tiver algum interesse no projeto ou nessa linha de pesquisa, pode me procurar. Aqui são as minhas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, o meu e-mail. Sou sempre aberto a conversar, né? A gente pode elaborar projetinhos. Foi uma honra novamente ser convidado pelo pessoal para participar aqui no Conacigem. E fica à disposição, mais uma vez, obrigada, e até a próxima.